Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por sentarmos à mesa, comer do seu pão, beber do seu cálice e saber que temos um Deus fiel, e saber que temos um Salvador, e sabemos que confiamos em um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo, um Deus que é eterno, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que nos ama com amor eterno. E nessa hora, Senhor, ao nos expormos à palavra, nos expormos, Senhor, aos processos do Senhor para o nosso coração, eu te peço, Senhor, olhos abertos, ouvidos abertos, para aquilo que o teu Espírito vai comunicar à tua igreja, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Levanta a mão, os nossos profissionais os nossos dentistas, levanta a mão. Nós temos ali o Everton, a esposa dele, a Débora. Gente, eu não sei você, mas quem aqui já passou por tratamento dentário? Levanta a mão. Muitos de nós. E esses tratamentos dentários, né, você vai fazer uma extração de dente, ou vai fazer um canal, ou retirar uma cárie. E geralmente é um momento muito tenso mesmo, né? Um lixa-lixa, um fura-fura. E só de arrepiar daquele negócio de ficar lixando o dente, já dá um arrepio na gente, não é? É assim ou não é? Então, apesar desse tratamento ser desconfortável, mas é um tratamento necessário. Porque se você não faz, né, ninguém quer aparecer com um sorriso, né, faltando um dentinho na boca, não é? Então é tão importante passar por esses tratamentos porque apesar de desconfortáveis, eles são necessários. Gálatas 4, versículo 19, a Bíblia diz: meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então diga comigo, até que Cristo seja formado em mim. Então é o apóstolo Paulo que está dizendo essas coisas aqui. Esse era o pedido dele, esse era o clamor do coração dele. Ele estava orando, gerando os filhos na fé, os discípulos, para que eles crescessem, eles amadurecessem, para que o caráter de Jesus fosse formado dentro deles. Então essas dores de parto, eu assisti os partos, né, ouvi os partos dos meus filhos que foram normais, é uma dor terrível, as mulheres gritam, né? Por quê? Porque é uma intensidade muito grande. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo que com essa intensidade, ele orava por esse alvo, Cristo ser formado nos discípulos. E esse é o alvo que Deus tem para mim e para você, o caráter dele implantado em você, o caráter do Senhor ser formado em você. E 3 expressões do nosso caráter, o Senhor precisa mexer, o Senhor precisa agir, mas com a sua permissão. E essas 3 expressões do caráter são na nossa forma de pensar, no nosso estilo de vida e nas nossas condutas. E essa formação, né, como essa palavra formação, nós nos lembramos da escola. Nós nos lembramos do lugar onde nós ficamos. Eu mesmo fiquei anos e anos fazendo provas e provas. E tem muitos pais que eles enchem a boca para dizer que os seus filhos estão em uma excelente escola. E uma escola que tem provas difíceis, porque essas provas difíceis estão esticando seus filhos, ensinando seus filhos a passar num bom vestibular, né, a crescer na vida. Amém ou não amém? Então nós vamos precisar também passar por provas. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: meu irmão, você vai passar por provas. É uma profecia sobre a sua vida. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: embora sendo filho, ele aprendeu. Olha aí Jesus na escola de Deus. Até Jesus passou pela escola de Deus. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Então, é equivocado, meus queridos, nós afirmarmos que toda pessoa que está passando por provas, que tipo assim, essa pessoa deve ter pecado, por isso ela está enfrentando essas provas. E eu digo para você que não, que o nosso Senhor, Ele não pecou, mas Ele passou por provas. Então significa que se o nosso Senhor passou por provas, nós também vamos passar por elas e nós vamos aprender por elas. E toda boa escola, como eu disse, ele avalia os seus alunos através das provas. E essas provas, muitas vezes, nós estamos numa geração que às vezes as pessoas falam assim, nós temos que aliviar um pouco, a carga está muito pesada, esses jovens podem ter uma vida mais tranquila. Concordo em certas partes, mas tem uma frase que diz, tempos difíceis formam homens fortes. Diga assim comigo, tempos difíceis formam homens fortes. Então quando alivia, não vamos deixar passar pela prova não, vamos pular essa cartilha, nós estamos produzindo uma geração fraca. Quando a geração forte, ela precisa passar por essas provas e ser aprovado por essas provas. Então na escola de Deus, na cartilha de Deus, da cartilha de Deus, ninguém pode pular. Porque se alguém pula da cartilha de Deus e diz, não, eu não quero esse tratamento, eu não quero essa prova para a minha vida, querido, uma hora ou outra você vai ter que voltar lá naquela lição que você pulou. Então tem pessoas que talvez elas estão pulando essa cartilha, mas eu digo para você que uma vez que você queira pular isso, essas provas elas vão continuar reaparecendo para você, para que você seja aprovado através delas. Tem pessoas que talvez estão orando assim, Senhor, me trata, Senhor. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. E sabe como essa oração, ela chega no céu? É traduzida, pelo Senhor assim, Senhor, eu quero passar por provas. E aí o Senhor vai e te manda provas. O Senhor te coloca numa fila gigantesca. Então, quem é que já não reclamou numa fila gigantesca? O Senhor envia uma pessoa com uma personalidade diferente da sua para te tratar. Porque é assim que Deus faz. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, me trata. E é dessas formas que o Senhor, Ele manda essas provas para nós. E nós precisamos aprender a dar boas respostas no meio dessas provas. E essas provas, meus queridos, fazem parte desses tratamentos de Deus para nós. Então, há 2 semanas atrás eu comecei essa série sobre tratamentos. A primeira palavra, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, foi o tratamento da poda, Então, para que a planta floresça, para que a uva, a videira dê mais frutos, a Bíblia diz que o viticultor ele vem e poda para que frutifique ainda mais. Então é um processo, assim como o processo que vamos falar hoje, o processo de poda também é muito necessário. E nesses tratamentos eu digo para você que eles vão ser doloridos. Ai, pastor, fala uma palavra de bênção hoje para nós. Isso é verdade. Os tratamentos, eles vão doer dentro de nós. Algumas condutas, a nossa forma de pensar, no nosso caráter, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, elas precisam ser moldadas e tratadas pelo Senhor. Então diga assim comigo, vai doer. Então vai doer, então vai ter mesmo um ai daqui, um ai dali. E esses tratamentos, queridos, eles podem ser involuntários ou voluntários. Os involuntários são como esse, o tratamento de dente. Eu estou precisando ir lá no dentista, porque senão eu vou perder meu dente. Ou senão também, tratamento através dos remédios. Eu me lembro, quando criança, minha mãe estava aqui, minha mãe dava aqueles remédios, mãe? Que eram super gostosos. Então, remédio de verme, aquele remédio horrível. E não tinha como pular a cartilha da medicina, tinha que tomar o remédio, porque senão o verminho crescia e ficava tomando conta lá de dentro da gente. Então é importante, é involuntário, tem que tomar, porque se não tomar não vai dar certo. E existem também os tratamentos voluntários, e esse tratamento voluntário as mulheres amam, os tratamentos de beleza, por exemplo, elas amam ficar horas e horas no salão, corta daqui, aperta dali, faz a unha, faz o cabelo.
esses tratamentos são voluntários. E o que esses tratamentos eles geram? São tratamentos de beleza. São tratamentos de beleza. E esses tratamentos do Senhor em nós, eles geram a beleza de Cristo no nosso coração. Quem quer a beleza de Cristo? Quem quer que a glória do Senhor seja vista? O poder do Senhor? Quem quer ser vaso de honra, ser um vaso útil, santificado pelo Senhor? Quem quer ser? Então Deus vai te tratar. Deus precisa te tratar. Você precisa passar por esse processo de tratamento. Nosso texto principal dessa noite, abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então Jeremias, profeta do Senhor, Deus queria usar ele, falar através dele, e Deus ordena que Jeremias desça a uma casa, a um lugar onde se faziam vasos, a casa do oleiro, para que Jeremias observasse o processo de fazer os vasos, o processo de fazer essas peças. E o Jeremias então ele desce à casa do oleiro e ele viu lá o oleiro fazendo o vaso, e a Bíblia diz aqui que enquanto aquele vaso estava sendo modelado, ele se mostrou imperfeito. E aquele oleiro, ele mistura aquele barro e refaz e faz aquele vaso novamente. Nessa história nós temos dois personagens que o Jeremias estava observando. O Jeremias estava vendo o oleiro, que é a figura do nosso Deus, e Jeremias estava também olhando o barro, que era a figura de Israel naquela época, e o barro não se difere de mim e de você, O barro, nós não diferimos de Israel, nós somos iguais a Israel. Jeremias então estava ali observando, porque a mensagem que Deus queria proferir era a seguinte: Israel havia se afastado do Senhor. Israel estava perseverando na desobediência, enquanto Deus, como um oleiro, estava dizendo: eu quero refazer vocês, eu quero reconstruir vocês, eu quero moldar vocês novamente, eu quero reformar vocês, eu quero renovar a vida de vocês. Mas Israel se mostrava resistente a esses processos, a esses tratamentos, a serem atraídos de volta à graça e ao amor do Senhor. E é desse tratamento, querido, de reforma e de renovo, é que nós, como igreja de Jesus, nós também precisamos, assim como Israel, para que nunca possamos nos perder, para que nunca possamos nos afastar, nunca possamos nos desviar dos propósitos e do projeto de Deus para nós. Então o tema da palavra de hoje é na casa do oleiro, e nós vamos ver os 3 processos aqui desse tratamento, do tratamento do oleiro. Os processos são o amassar, o modelar e o queimar. Repita assim comigo: o amassar, o modelar e o queimar. Então nós vamos passar aqui pelo primeiro processo de tratamento, o tratamento do amassar, que é o tratamento da humilhação. Isaías 64, versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Alguém aqui, na sua jornada de vida cristã, já se sentiu amassado, pressionado pelo Senhor? Se você já se sentiu alguma vez assim, levanta a sua mão. Como que para crescer, você estivesse sendo empurrado, pressionado pelos princípios da palavra de Deus para dar uma resposta. E é isso que o oleiro começa a fazer. Ele pega um pedaço de argila, um pedaço de barro, e com o auxílio da água, e a Bíblia, na água na Bíblia é o símbolo da palavra de Deus. Então quando ele pega a argila, pega a água, joga a água no barro e começa a amassar.
Então esse processo de amassar é para que impurezas que estão presentes naquele barro sejam retiradas, né? Porque o barro, o processo do oleiro, do vaso, ele, para ser perfeito, ele não pode ter impureza dentro dele. E isso fala para nós de impureza, impureza fala de pecado. Então o oleiro, ele fica lá amassando aquele barro para encontrar as impurezas e para retirar essas impurezas. E como exemplo desse processo de humilhação, desse processo de amassamento, nós temos aquela mulher cananeia, que não era uma mulher israelita, e ela estava atrás de Jesus, ela precisava de um milagre, e como Jesus, né, até então o ministério dele estava se voltando para os israelitas, Jesus disse que ele não ia jogar, né, o pão para os cachorrinhos, né? Jesus não ia jogar o pão para aqueles que não eram israelitas, ele veio para os que eram seus. Mas aquela mulher, ela persevera naquele processo onde Jesus estava chamando ela literalmente de um animal, de cachorro. Mas aquela mulher, ela diz que os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Aquela mulher, ela sabe muito bem nos dizer o que é passar por um processo de humilhação. Porque ela permanece e Jesus fala para ela, grande é a tua fé. Então, meu irmão, se você quer ver Jesus falando para você, grande é a tua fé, deixe Deus amassar a sua vida. Deixe Deus amassar, né, nesse processo de tratamento. Porque olha o que essa mulher ouve, ela recebe milagre e ela ouve de Jesus, grande é a sua fé. E não somente essa mulher cananeia, mas o nosso Senhor, ele também passou por esse processo de humilhação. Acompanhe comigo Filipenses 2, 6-8. Embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos o nosso exemplo, o nosso Senhor humilhou-se na presença do Senhor, o nosso Senhor, para que Ele fosse fonte de salvação para o mundo inteiro, para que hoje você desfrutasse, né, de uma vida eterna com o Senhor, Ele passou por esse processo de humilhação. E essa palavra humilhação, ela significa se rebaixar, ela significa designar alguém numa posição ou lugar mais baixo. E eu tenho uma pergunta para você, quem aqui gosta de ser rebaixado? Quem aqui, imagine, né, se você chega, senta na frente, o diácono vem e fala assim, irmão, você pode sentar um pouco mais atrás? Porque esse lugar já é reservado para outra pessoa? Quem gosta de passar por esse processo de ser rebaixado, de ser humilhado? Quem gosta de levantar a mão? Isso que é o vascaíno. Eu não falei isso, tá, gente? Nem futebol eu assisto. Não é? Então é muito forte, queridos, isso, né? Realmente ninguém quer ser rejeitado. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, a Bíblia diz, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no devido tempo. Então, nesse texto aqui, nós temos dois níveis e tipos de situação para nos colocarmos debaixo, né, nos rebaixarmos. Uma que é diante do Senhor. Né? Então, a Bíblia fala, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. E também nós sermos humildes com uns aos outros. Diante dos nossos líderes, das autoridades, dos nossos pais, com uns aos outros, com os nossos irmãos. Então a Bíblia diz, o tanto que isso é poderoso, essa posição de humildade associada então, né, nesse lugar de se submeter a Deus e de se humilhar diante de Deus e também diante das pessoas. Então esse texto diz que Deus resiste ao soberbo, que Deus resiste ao soberbo. E a pergunta que eu tenho para você, se você entende esses processos de se submeter a Deus, de calar um pouquinho, de ouvir a sabedoria de Deus, de ouvir a palavra, de deixar de questionar, porque muita gente, quando
começa a apertar. Elas começam a falar: ai, Deus, está doendo demais. Por que, Senhor, esse processo? Por que esse tratamento? Deixa para depois, passa essa visão, Senhor. E não. Então nós devemos entender que esses processos, eles são importantes e fundamentais para nós. E alguns anos atrás, antes da minha ordenação, aconteceu uma outra ordenação aqui na igreja, de um outro ministro. E eu quero confessar para os irmãos que eu senti muita inveja e muito ciúme daquele momento. Porque eu sentado ali no banco, o que eu dizia era: por que não eu que estou lá? Afinal de contas, eu estou esperando há tanto tempo por isso. Então, cheio de justiça própria, né? Cheio de mim mesmo. E eu ficava dali julgando o caráter da pessoa que estava sendo ordenada aqui. Não erros assim, tipo, pecaminosos, mas errinhos assim. Eu falei: mas é cheio de erro, por que ele, não eu? E eu tive que lidar com isso. Eu tive que lidar com esse orgulho. Eu tive que lidar com esse pecado dentro de mim. Tive que me humilhar, tive que confessar isso. Então eu estava nesse processo também de sendo amassado pelo Senhor, o Senhor trabalhando em mim, dizendo: meu filho, não é a sua hora, está vendo que não é a sua hora? Olha o seu comportamento, olha a sua atitude, em vez de alegrar com o irmão, em vez de alegrar com a alegria do irmão. Eu estava lendo um livro sobre humildade do Andrew Murray, e olha só o que ele falou sobre o orgulho. Leia comigo, acompanhe comigo essa frase. O que você tem de orgulho dentro de você é o que tem de anjo caído vivendo em você. E o que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. Então, meus irmãos, quanto mais amassados, vai ser melhor para nós. E esse processo ele é feito com muita Bíblia, com muito tempo a sós com Deus, com muita busca pela face do Senhor. Porque se com Deus nós já nos desviamos, imagine sem Deus. Imagine sem a presença do Senhor, nós estamos perdidos, nós somos orgulhosos, né? Nós resistimos aos tratamentos sem Deus, nós andamos em rebeldia, nós discordamos desses processos, porque nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito. E o Andrew Murray continuou dizendo: a verdade é essa. O orgulho tem que morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. Você quer o céu dentro de você? Você quer ver a beleza de Jesus através da sua vida? Então mata esse orgulho, né? Jesus, mata esse orgulho, me trata, Senhor, trata-me, em nome de Jesus. Então esse primeiro processo, o processo de ser amassado, de ser amassado. O barro ele vai para o descanso, para passar então para o nosso segundo processo, o nosso número 2, o processo de ser modelado e ser modelado pela vontade do Senhor. Então diga assim comigo: o primeiro processo, ser amassado, processo de humilhação. E o segundo processo, modelagem, vontade do Senhor. Então, lá na cadeira do dentista, viu, Everton? Lá quando eu já fui fazer, meus dentes aqui, eu pedi lá para a dentista, falou: lixa menos que está doendo. Né? Não tem como tirar um pouquinho? Não tem como lixar menos? E ela, a dentista, falou: não, para ficar bonito eu tenho que completar o processo. Então, esse processo de modelagem é isso, é o processo da vontade não minha, mas da vontade do Senhor. Amém ou não amém? Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer para o oleiro, né, eu lá na cadeira do dentista: para de fazer isso, né? O que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Então nós não temos esse poder e autoridade para ficar questionando os tratamentos de Deus. Deus ele quer fazer. Deus ele tem uma vontade. E nós precisamos nos render a essa vontade do Senhor. Então o oleiro coloca aquele vaso em uma roda. E naquele processo ali, naquele barro já umidificado, ele começa então a modelar aquele vaso. E o modelo daquele vaso é de acordo com a vontade do oleiro.
Então diga assim comigo: é do jeito do Senhor. Então, porque tem muita gente sofrendo, mas Deus, eu achei que ia ser assim, eu achei que ia ser assado, eu achei que sua resposta ia vir rápido, eu achei que isso ia... É do jeito do Senhor, é na hora do Senhor, é o Senhor quem modela. Nosso Senhor, lá em Mateus 26, 39, em um dos momentos piores da vida do nosso Senhor, onde o Senhor estava na roda do oleiro, onde o Senhor estava na casa do oleiro, Jesus, a Bíblia diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Jesus, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então mesmo que Jesus estava pedindo, Deus, se for possível, eu posso até fazer esse pedido, mas que não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Você precisa entender, para Deus fazer na sua vida, é do jeito do Senhor, é na vontade do Senhor, é do jeito dele. Então para que o Senhor ele cumpra através da sua vida os seus propósitos, ele vai precisar te amassar, ele vai precisar te modelar, você vai precisar permanecer sobre essa roda do oleiro. E quem aqui quer permitir que Deus faça a vontade dele na sua vida, levanta a mão. Então Deus vai te tratar, irmão, Deus vai te tratar, olha lá. Meus irmãos, como nós falamos, nós acabamos de chegar dessa conferência. Deixa eu beber água aqui que a história é forte. E o preletor principal dessa conferência era o pastor Peter Chen. E quem esteve no culto da Paz São Paulo no domingo, como eu, fiquei um pouquinho mais, ele entregou a cereja do bolo no culto. Então, de repente, se você não esteve, está lá no canal da Paz São Paulo. Mas o pastor Peter Chen contou uma história que impactou muito o meu coração. Ele é pastor nas Filipinas, e eles disseram que um dia eles estavam, ele e a sua esposa saíram, e os filhos adolescentes ficaram em casa. E meus irmãos, a casa deles foi assaltada com os filhos lá dentro. E isso já é pior. O que aconteceu? Ele tinha uma filha de 15 anos e esses homens que entraram lá estupraram a sua filha. E não foi um homem, não foi 2 homens, 3, foram 7 homens que estupraram a filha dele. E imagine se fosse, a sua filha, misericórdia, não quero nem pensar nisso. E nesse processo, o pastor Peter falando, Senhor, como o Senhor pôde permitir uma coisa horrível dessa acontecer com a nossa família, com a minha filhinha? Como o Senhor pôde permitir isso? Essas crises que acontecem na nossa fé, nesse processo de Deus nos modelando. E ele contou que a filha dele, logicamente, teve que passar por um processo de ajuda, ser ajudado por profissionais. E no fim desse processo, a filha dele, ela disse que ela perdoava aqueles homens. E que ela entendia que todas as coisas estavam cooperando para o bem. Imagine, que incrível isso. Apesar de tudo isso, ela liberando perdão. E o pai dela então questionando, Senhor, por que isso? E o que ele diz que aconteceu? Pessoas começaram a se aproximar da filha dele, dizendo assim, eu também já passei por isso, eu preciso ser ajudado. Então a filha começou a encontrar propósito do Senhor, no meio dos cacos da vida dela, com o vaso dela completamente quebrado. Então pessoas se aproximando dela para pedir ajuda, conselho. E ele disse que ela escreveu um livro daquela experiência. E o nome do livro foi Quando um Bom Deus Permite um Estupro. E olha só, os processos de Deus. E esse livro se tornou best-seller. E ela foi para a televisão, e ela se tornou conhecida. E o pastor Peter Chen falou que através disso até a igreja cresceu. Então, veja esse processo de Deus modelar. Diga assim comigo, é do jeito do Senhor. É da forma do Senhor. Meus irmãos, e quando eu ouvi essa história, eu lembrei da minha história. Então, como você sabe, já contei algumas vezes aqui, na minha infância, eu passei por abusos nessa área sexual. E fui tratado,
né, trouxe isso para fora, arranquei aquela mordaça que havia na minha boca, me prendendo a minha sexualidade. E após esse processo de ser trabalhado, de ser ajudado, eu me lembro do dia onde o Espírito Santo disse para mim: você agora está sendo liberado por mim para começar a contar essa história, para começar a falar isso. E eu disse: mas como, Deus? Como o Senhor quer usar os cacos da minha vida para me expor assim, para ficar me expondo para as pessoas? E eu não entendi muito bem naquele momento, né? Deus me modelando: vai, meu filho, tenha coragem, fale. E é tão incrível, né? Essa história eu conto no nosso encontro a sós com Deus, né? A forma completa. Mas todas as vezes que eu compartilho essa história, que eu tenho nessa coragem de falar, né? Vários homens me procuram: pastor, eu também tive problema nessa área, eu preciso de ajuda, eu também preciso colocar para fora, eu também preciso colocar, né? Tirar essa mordaça da minha boca. Então hoje de manhã eu compartilhando isso, a Ana Cláudia me enviou uma frase, eu falei: opa, vou colocar lá na mensagem. Deus nos fere na área em que Ele vai nos usar. Amém ou não amém? Deus nos fere na área em que Ele vai nos usar. Jeremias 18:4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então realmente quando parece que o vaso se estraga, Deus não descarta o vaso. Deus ele refaz. Deus reconstrói histórias. Há um recomeço, há uma segunda oportunidade. Eu posso ouvir um amém? Então não resista os tratamentos de Deus. Quando Ele está te tratando, Ele está no processo, Ele está te amassando, Ele está te modelando. Então nós falamos do processo do amassamento, da humilhação. Esse processo de nós compreendermos a vontade de Deus, desse modelar do Senhor, dos recomeços do Senhor. E em terceiro lugar, vem o fogo, vem o queimar. E esse processo de queimar o vaso que acabou de ser feito pelas mãos do oleiro, é para que aquele vaso, né, fala do processo de purificação. Então nesse processo aqui, nessa terceira etapa, depois de amassar, de modelar, de deixar o vaso de acordo, né, com o que o oleiro ele quer, agora chega a hora de levar ele para o fogo, as altas temperaturas. E fogo dói, né? Se todos esses processos já são, imagine o fogo. Então é no fogo que o restante das impurezas, elas vão sair completamente. Porque o oleiro ele sabe que aquele processo é importante para que aquele vaso seja útil. Amém ou não amém? Então lá em Deuteronômio 4:24 a Bíblia diz: porque o Senhor o teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Nós temos um Deus que é um fogo consumidor. Nós temos um Deus que quer consumir dentro de nós tudo que não é proveitoso, tudo que é de desonra, tudo que é impureza, tudo que não colabora para o seu propósito, para o seu projeto nessa terra. Deus é um fogo consumidor. E aqueles que permitem que esse fogo queime dentro de você, né, vão ser o que eu vou ler aqui agora em 2 Timóteo 2:20-21. E você pode dizer um amém para o pastor beber uma água? Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Você ser um vaso para honra. Diga assim comigo: honra. Santificado, útil para o Senhor e preparado para a obra do Senhor. Esse é o objetivo, né, de todo esse processo de Deus nas nossas vidas. E tem um personagem aqui que você conhece, é o Naamã, né, que está escrito lá na história, né, de Eliseu. O Naamã que tinha uma lepra. E ele ouve que em Israel havia um profeta que orava pelas pessoas, milagres aconteciam. E ele, né, aconselhado por uma moça que era uma escrava israelita naquela terra, ele vai até Israel buscar ajuda,
buscar socorro. E esse homem, Naamã, ele chega para Eliseu, para procurar Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu nem atendeu Naamã. E Naamã, meu irmão, foi cheio da bufunfa, porque ele falou, se for preciso até pagar, eu pago. Ele foi, né? Ele era um alto comandante. E a Bíblia fala que o Eliseu nem recebeu Naamã. A Bíblia diz, então, né, nesse processo de ser ignorado, de ser humilhado, né, até a Bíblia fala que ele ficou furioso, e é o que acontece, não tem problema não, nesse processo dá uma ira, uma fúria, se for mais fácil, eu tiro essa coisa ruim de dentro de mim. Mas aí ele foi convencido por um servo, mas Senhor, você estava até disponível a fazer o que fosse preciso, porque o profeta disse, desce ao rio, né, desce ao rio e se lava lá. Ele falou, mas se lavar num rio sujo, né, que era o Rio Jordão, ele questionando o tratamento, ele questionando a forma de Deus fazer, ele questionando o jeito que Deus queria que estava preparando para a cura, para a transformação dele. Mas ele cede, ele fala, não, eu quero passar por isso, se Deus está mandando fazer, eu vou fazer. E a Bíblia realmente diz que Naamã se tornou um vaso útil, porque ele desceu as águas, ele foi curado, e ele é um simples, ele falou, agora eu vou ser um missionário na minha terra. Ele se transformou em um vaso útil nas mãos do Senhor. Olha, acompanhe comigo que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. A Bíblia diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. Então, não diz assim, pastor, tem fogo aí, não, de onde a gente não encontra isso, não, a Bíblia diz, não se surpreendam, o fogo ele vai aparecer uma hora ou outra. E o fogo ele vai aparecer para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então esse fogo de Deus é para nos purificar. E nesse mesmo livro de 1 Pedro, no versículo 6 do capítulo 1, a Bíblia diz que essas provas, elas vão trazer tristeza. Ninguém está passando pela prova, que é uma música, né? Passando pela prova, dando glória a Deus, mas muitas vezes essas provas, elas vão causar tristeza, porque muitas vezes são raízes dentro de nós que estão sendo arrancadas. E você já arrancou uma raiz do solo? Você já arrancou? Você emprega força ali. Então é um processo realmente dolorido, que traz tristeza, mas a Bíblia diz, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos. Parece contraditório, se alegrar porque eu estou sendo provado, se alegrar porque eu estou passando por esse sofrimento. Sim, se alegre. O oleiro está lá, falando, meu filho, vai dar tudo certo. Meu filho, eu que estou modelando, eu que estou trazendo vida para o seu coração. Então nós precisamos realmente compreender que todo esse processo, você vai ser purificado, você vai ser refinado e você vai ser mudado por esse fogo. Posso ouvir um amém? Quem quer ser mudado, ser transformado? Gente, evangelho é isso, é ser transformado, é processo de transformação, mas eu não vou pular muitas etapas, porque esse é meu tema do domingo que vem, transformação. Então, queridos, a Bíblia diz, como passar por esse processo de fogo? Que fogo é esse, pastor? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Gente, esse fogo é o Senhor, esse fogo é a palavra de Deus. Se eu não me dedico a estar com a palavra, se eu não me dedico a conhecer as Escrituras, se eu não me dedico a conhecer o amor de Deus através da palavra, com certeza você nem vai passar perto desse tratamento. Mas se você quer ser moldado pelo Senhor, você precisa conhecer a palavra da verdade. O obreiro aprovado é esse que conhece a palavra da verdade. O obreiro que é aprovado, que passa por essa prova com vitória. E os discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 32, quando Jesus ressuscitado começou a aparecer para eles de diversas formas, eles disseram, porque Jesus estava conversando com os discípulos no caminho,
E eles tiraram uma conclusão daquele encontro com o Senhor. Eles disseram: não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então os discípulos sentiram o coração deles queimando. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Queimar o nosso coração de amor pela presença dEle. Queimar o nosso coração de amor pela palavra dEle. Queimar o nosso coração de amor pela verdade do Senhor. Quem aqui quer ser queimado de amor pela presença do Senhor? Levanta a sua mão. E eu queria contar para você a história que aconteceu na casa do ferreiro. Sei que a palavra é na casa do oleiro, mas também nós vamos visitar a casa do ferreiro. Então acompanhe comigo essa história. Conta-se a história do ferreiro, que depois de uma juventude cheia de excessos, decidiu entregar sua alma a Deus. Durante muitos anos trabalhou com afinco servindo ao Senhor, mas apesar de toda dedicação, nada parecia dar certo na sua vida. Muito pelo contrário, seus problemas, dívidas se acumularam cada vez mais. Certo dia, um amigo que visitava comentou: realmente muito estranho que você depois, de justamente resolveu andar e ser temente a Deus, sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer a sua fé, meu amigo, mas apesar de toda a sua crença em Deus, nada tem melhorado para você. E o ferreiro vira para ele e explica: eu recebo nessa oficina o aço ainda não trabalhado, e eu preciso transformá-lo em espada. Primeiro eu aqueço num calor infernal até que fique vermelho. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico vários golpes, até que a peça adquira a forma desejada. Depois a mergulho num balde de água fria e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Tenho que repetir esse processo até conseguir a espada perfeita. Uma vez apenas não é suficiente. Uma vez apenas não é suficiente. O ferreiro deu uma longa pausa e continuou: às vezes o aço chega até as minhas mãos e não consegue aguentar o tratamento. O calor, as marteladas e a água fria provocam-lhe muitas rachaduras. E eu sei que jamais se transformará em uma boa lâmina de espada. Então eu simplesmente coloco no monte de ferro velho que você viu à entrada da minha ferraria. O homem deu uma pausa e concluiu: eu sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Aceito as marteladas que a vida me dá, e às vezes sinto-me tão frio e insensível como a água que me faz sofrer o aço. A única coisa que eu peço é: meu Deus, não desista até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Tente da maneira que achar melhor, pelo tempo que o Senhor quiser, mas jamais me coloque no monte de ferro das almas, do velho das almas. Deixa Deus fazer, deixa Deus ministrar no seu coração, deixe os tratamentos de Deus operar através da sua vida. Vamos voltar para a casa do oleiro, e eu queria que você visse esse vídeo, do vaso sendo feito nas mãos do oleiro, amém? Você pode ficar de pé? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida
Qual é a luta, meu irmão, que você está enfrentando? Qual é a batalha? Qual é o processo de Deus que você está passando? Talvez é na sua família, talvez é na criação dos seus filhos, no seu trabalho. Eu digo para você, deixe o oleiro trabalhar na sua vida. Deixe as mãos do Senhor modelarem a sua vida.